Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A quase destruição da tribo de Benjamim, quando o ódio se transformou em sentimento de pena. Mas só depois que a tribo já tinha sido quase totalmente destruída. Vamos lembrar desse episódio que encerra o livro de Juízes, uma época em que a Bíblia quer descrever como as pessoas fazendo o que bem entendiam, não queriam propriamente obedecer ao Senhor, cada um fazia o que bem entendia e o resultado foi terrível, foi um fracasso. No final, um levita pegou uma mulher como concubina, o levita saiu do seu lugar, ao invés de casar, não quis se casar direito, pegou uma concubina, algumas versões dizem que ela procedeu mal, a nossa diz apenas que ela se aborreceu do marido e voltou para a casa do seu pai, lá no sul de Judá. O levita ficou sentindo saudades dela, depois foi atrás para falar o coração dela, se humilhou, pediu perdão e tal, e a trouxe de volta. No caminho, eles foram descansar, dormir numa cidade de Benjamim, a Gibeá, e ali homens de Belial, jovens que não tinham o que fazer, que ficavam à noite inventando moda, isso existe muito. Os jovens cercaram a casa, quiseram abusar do homem e o levita e o dono da casa, o velhinho, empurraram a mulher do levita para eles e eles parece que se contentaram. Ficaram com ela a noite toda, abusando dela. De madrugada, ela já bem cansada, bem afadigada, talvez machucada, veio e se prostrou ali, desmaiou na porta da casa e aparentemente ela morreu. E aquilo, quando de manhã cedo eles se levantaram, foi muito triste ver aquele quadro ali. O levita ficou revoltado, pegou um cutelo, um facão e partiu o corpo da mulher em 12 partes e mandou uma parte para cada tribo com uma mensagem despertando o povo à revolta. O povo de Israel todo se tocou com aquilo e resolveu se unir para pedir providências à tribo de Benjamim. Eles queriam que aqueles homens maus fossem punidos e castigados. Aliás, era isso que Deus determinava na lei, que as más atitudes fossem punidas. Mas alguém tinha que se encarregar daquilo. E os anciãos e líderes teriam que providenciar aquela vingança. E como não houvesse logo uma punição, porque não havia rei, não havia delegacia, não havia judiciário, polícia, não havia nada disto. O restante de Israel resolveu vir a Benjamim e verificar aquela situação para punir aqueles homens malvados. E a tribo de Benjamim, ao invés de ajudar e punir e castigar, foi munida de um outro pensamento. Você de Israel, de outras tribos, vem aqui fazer disciplina na nossa tribo? Vocês não têm seus erros lá também? É melhor vocês punirem os errados lá da tribo de vocês. Por que vocês de lá vêm fazer justiça aqui? Seria algo equivalente assim à polícia dos Estados Unidos entrar no Brasil para prender e castigar alguém aqui que eles afirmavam ter roubado lá ou cometido um crime nos Estados Unidos. Claro que o Brasil não vai gostar. Espera aí. Polícia americana vir atuar no Brasil aqui? Não, aqui nós temos nossas regras, leis e polícias, nós vamos cuidar disso. Mais ou menos isso que aconteceu. A tribo de Benjamim não gostou, resistiu, o resultado foi uma guerra. Naquela guerra,
Deus permitiu que Israel fosse derrotado 2 vezes para que o ódio aumentasse, e, na verdade, aumentou. Além do caso específico da mulher do levita, o ódio se acirrou pelos israelitas que tinham morrido ali, que já foram muitos milhares que morreram, e eles então ficaram mais irados ainda, e aí fizeram uma emboscada, pediram direção a Deus, e o Senhor disse: não, agora vocês vão conseguir vencer. De fato, naquela terceira vez, com o apoio da emboscada, eles conseguiram pegar os benjamitas e foram dizimando, mataram os homens. Mas o ódio foi tão grande que eles não se contentaram em matar os homens benjamitas de guerra. Mataram todos os que estavam no campo, perseguiram os que haviam fugido e, por fim, somente uns 600 jovens conseguiram fugir para longe, se refugiaram em cima de uma pedra, e aí os filhos de Israel pararam de perseguir, mas não pararam de se vingar, não. O ódio ainda era muito grande e eles vieram e passaram a matar as mulheres, as crianças, os velhos e os animais, para destruir por completo a tribo de Benjamim. De fato, tirando aqueles 600 benjamitas que tinham se refugiado lá em cima de uma pedreira, o restante da tribo de Benjamim foi todo destruído. É o que está no final do capítulo 20 de Juízes. E pronto, praticamente acabaram com uma tribo, e os outros 600 ficaram 4 meses passando fome lá em cima daquela pedreira. E aí a história continua. O capítulo 21, que é o capítulo final também do livro de Juízes, diz que naqueles 4 meses em que os 600 jovens benjamitas estavam refugiados lá em cima da pedreira, e o restante da tribo de Benjamim tinha sido todo dizimado, queimado, destruído e morto, inclusive os animais. Então os israelitas começaram a sentir pena, foram tocados por um sentimento de pena. Puxa vida, agora nós vamos perder uma tribo, vamos ficar sem uma tribo em Israel, o que nós vamos fazer? Prantearam com grande pranto por causa da perda de uma tribo. Mas aí alguém lembrou: não, a tribo não está toda perdida, não, ainda tem 600 homens. Só que nós ficamos tão irados que prometemos não dar nossas filhas para esposa deles. Então, não vamos poder descumprir nossa palavra. E agora? Como é que eles vão arranjar mulheres para continuar a vida na tribo de Benjamim? E foram conversando e acharam algumas maneiras de resolver aquela questão. Para começar, perguntaram: quem é que não veio, deveria vir à guerra e não veio? Qual a tribo, qual a cidade que não enviou representantes? E foram, e lá em Gileade, acharam, em Jabes Gileade, eles não tinham vindo. Então eles foram lá e mataram os gileaditas também, e preservaram as mulheres lá de Jabes Gileade, para que elas fossem dadas por mulheres aos benjamitas. Mas conseguiram só 400, e ainda faltaram 200. E aí bolaram uma outra estratégia, que era a seguinte: vamos fazer o seguinte, quando houver uma festa lá em Siló, todas as moças, adolescentes, jovens, estiverem lá dançando na festa, nós vamos fechar os olhos, e os outros 200 benjamitas que não conseguiram esposa lá em Jabes Gileade, eles vão lá para a festa em Siló, e cada um arrebate a sua jovem para ser sua esposa. E nós vamos fazer vista grossa. Quando os pais das moças vierem reclamar conosco, nós vamos dizer:
tenha misericórdia, tenha pena e tal, nós vamos dissuadi-los e vai ficar por isso mesmo. Então, vamos fechar os olhos e vocês vão lá e arrebatem as 200 moças que vocês precisam para esposas. E assim vamos repovoar a tribo de Benjamim, e ela foi repovoada, e dali apareceu o primeiro rei de Israel, que era o Saul, que reconheceu que a tribo dele era a menor de Israel. Realmente ela estava sendo repovoada. Uma história triste, muita coisa errada, tudo errado ali, jeitinho, mas isto para nós é didático, para nos ensinar que quando não estamos em obediência a Deus, tudo vai ser farinha do mesmo saco, produto de pecado, carnalidade, ganância, esperteza. O mundo é assim. Será que nós vamos fazer esse ambiente também na igreja? Na igreja não cabe a nós vingarmos, mas entregarmos a vingança ao Senhor. Estamos irados contra o governo do Brasil, contra o judiciário. Vamos entregar a Deus. Não cabe a nós fazermos justiça por nossas próprias mãos. Vamos entregar tudo a Deus. Mas esse episódio é muito interessante, que mostra como um ambiente de ira, que foi aumentado pelas primeiras duas derrotas, esse ambiente de ira que foi aumentado veio a destruir quase toda a tribo de Benjamim. E as outras tribos observaram, para não repetirem a história. Todas as outras tribos pensaram, se nós seguirmos esse caminho, isso vai acontecer conosco também. Aquilo ficou assim. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o jeitinho que eles deram para não terminar de destruir a tribo de Benjamim, arranjar esposas para os 600 jovens benjamitas que ficaram, então isso deu certo e a tribo de Benjamim foi repovoada, e dali para frente Benjamim continuou a existir. Lá no Novo Testamento nós achamos alguém ainda da tribo de Benjamim, o Saulo de Tarso, o nome dele é Saul. O Saulo de Tarso, que virou o apóstolo Paulo, era da tribo de Benjamim. Então veja você, se a tribo de Benjamim tivesse sido destruída, não haveria um apóstolo Paulo. Como a misericórdia de Deus é grande, mas não se alie você com revoltosos, com pessoas iradas. Não é por aí o caminho de Deus, a destruição. Isso compete a Deus, a nós não. A nós compete aplicar a graça, pregar o evangelho, ajudar as pessoas a se reerguerem, irmãos caídos a se levantarem. Esse é o nosso caminho.